Eu vim da periferia de São Bernardo e era uma lógica de fugir da periferia, de fugir dos problemas que a periferia trazia. Eu conheci a permacultura num contexto onde as pessoas saíam de São Paulo, tinham condições de comprar uma terra e investir nesse sonho de criar uma comunidade autossustentável usando as ferramentas da permacultura. E eu conheci nesses projetos pessoas que querem permanecer na periferia. Eu era coordenador de projetos. Eu vi que o modelo tradicional do mercado, principalmente na engenharia, era quanto mais eu me especializava, mais eu trabalhava para um cliente exclusivo que podia pagar um salário e que dominava todo o meu tempo. Da permacultura eu consegui desenvolver uma relação mais saudável com a cidade e com a minha profissão. É como conseguir mesclar algo que eu fazia antes, com insatisfação, mesmo pelo dinheiro, sendo sincero, com algo que eu acho verdadeiro, que eu tenho um propósito, que eu quero conciliar. A permacultura, ela começa no meio rural, né? Só que como ela tem uma base filosófica, a mesma maneira de pensar no meio rural, ela pode ser aplicada no meio urbano. A diferença são os elementos que a gente encontra no meio rural e os elementos que a gente encontra no meio urbano. Em 2014, quando deu toda a discussão da falta de água, a mini cisterna foi super difundida, essa que faz das bombonas e tal. Mas essa é uma tecnologia que o Edson Urbano desenvolveu da necessidade de diminuir o consumo, baixar a conta. Ele fala isso tranquilamente, não só essa, como as tecnologias de reuso e da necessidade de espaço, no caso de falta de espaço, que uma casa urbana tem. Eu gosto de entender a permacultura como a gestão no território dos recursos que lá estão presentes. Eles começam a ver que as comunidades tradicionais, elas não trabalham com regras em cima das coisas que elas fazem. Eles trabalham com princípios. É o cuidar da terra, né? Pensando no planeta mesmo. O cuidar das pessoas, e eu sempre vou frisar que é de todas as pessoas e não mais de algumas do que de outras. E a partilha justa. A Ecoativa é um programa de gestão ambiental participativo da Península do Bororé. Minha relação aqui com o bairro é de bastante tempo. Na verdade, eu sou a terceira geração que está aqui no território. Minha família está há 70 anos aqui no bairro. E aí meu avô já vem da agricultura familiar, era um agricultor. A minha vida profissional mistura muito com a minha vida pessoal, com o trabalho de militância, né? Em Grajaú é essa mistura, que ao mesmo tempo que é um bairro extremamente adensado, urbano, você encontra a Mata Atlântica de cara. Encontrar a permacultura nesse caminho profissional foi o jeito de militar, mas foi uma ferramenta que me trouxe também para ter os trabalhos que são os trabalhos que têm o retorno financeiro para eu poder movimentar a vida. Dá uma misturada. Meus trabalhos são relacionados a espaços verdes como espaços educadores. Eu utilizo a horta ou os processos da permacultura para trazer o universo da educação, da pedagogia. Foram crianças de 12 anos que montaram esse sistema aqui pra gente. Ela tem essa primeira água, que é um descarte, que é a primeira água que vem mais a sujeira do cocô de passarinho e tudo mais. Quando ela enche essa água, ela retorna, porque aqui dentro tem um sisteminha, tem uma bolinha de isopor, ela tampa e aí ela volta e começa a vir a água mais limpa para cá, onde a gente já tem metade da cisterna captada com 2 chuvas. A gente fez a cisterna, a gente reformou o galpão, a península não conta com o saneamento básico, né? Aí a gente conseguiu uma parceria, a gente fez a bacia de evapotranspiração, que é um saneamento ecológico, é um filtro, enfim. O banheiro seco, a sua descarga é a serragem, né? Então quando você faz cocô, você joga o próprio papel higiênico, que é a parte seca, e a serragem, você cobre ela toda, né? Não deixa sem ver. E aí quando você enche esse tambor, ele vai para um outro tambor maior, ele fica compostando durante 6 meses, e aí a gente aduba as flores e árvores. A gente não faz adubação na horta com esse material. Esses pneus a gente pegou eles na represa, no mutirão de limpeza, e já trouxe ele para cá. Bambu,
é um recurso que tem muito aqui. A gente brinca, na verdade é uma brincadeira, que é o bambu a pique, porque é trama de bambu e terra. A gente não comprou material, mano. Todo o processo foi feito com um chamamento para a comunidade fazer parte disso. Aí a comunidade é Ilha do Bororé, Grajaú, São Paulo, quem quiser vir. Em bairro de periferia, a gente é acostumado a renegar o bairro o tempo todo. Eu fazia currículo que eu não conseguia colocar o meu endereço da minha casa. Então a vida inteira eu tive que pegar endereço da casa da minha avó, que mora mais no centro, para ir conseguir um trabalho, porque senão as pessoas vão ver que pega uma balsa, vai chegar atrasado no trabalho, mora longe pra caramba. Qual a maneira que a gente tem na cidade, essa cidade enlouquecida, que vai transferindo pessoas de um lugar para outro, muito distante, horas que a gente perde de transporte, e que isso, para as pessoas que moram na periferia, por exemplo, é gasto de recursos econômicos, os poucos que as pessoas têm. Como essas pessoas podem se fixar onde elas vivem? Eu sinto que a única maneira de fazer isso é trabalhar com o que existe nesse lugar. É muito importante que, assim, por exemplo, na necessidade, a pessoa planta e ela vê que ela pode ter o alimento, né? Ela consegue ter o seu alimento, isso é libertador. Isso te dá mais autonomia para agir, né? Assim, para interferir naquilo que você não precisa achar que só o dinheiro vai resolver. As pessoas que normalmente procuram os cursos de permacultura, elas têm que viajar para outros lugares e aí acabam descobrindo, né, um conhecimento que pode ser tão transformador, mas que quando volta para a cidade acaba não tendo essa conexão. A gente já tem condições de fazer essas indicações, né? Facilitar a comunicação entre os coletivos, né, dos territórios, entre o centro e com as pessoas que estão com o mesmo propósito, que é mudar a cidade para melhor, né? Comecei realmente a conhecer São Paulo, conhecer São Paulo rural, conhecer São Paulo periférico, periférico no sentido descentralizado mesmo da coisa, não no sentido de problema, de violência que é passado pela mídia, mas no sentido de qual que é a região das bordas da cidade. São as periferias. E o que tem depois? É o rural. Então a periferia é esse encontro do rural com o urbano, e que eu tinha uma visão totalmente centralizada. Era urbanoide que não sabia de onde vinha o abacaxi. As periferias são um espaço de muita potência, de criar soluções, de trazer soluções para a cidade e soluções que não são só para as periferias, que é para o todo. O movimento de hortas urbanas nas periferias que está super forte. Poxa, a gente está falando com isso de alimentação saudável para a população pobre. Só que não é só a população pobre que come mal na cidade, é todo mundo. Então você começa a ressignificar um discurso que aí também no centro se pode fazer hortas urbanas. E aí você vai mudando uma dinâmica, uma lógica de habitar a cidade. Então a gente tem que entender a cidade como um organismo vivo. E o nosso papel na cidade é integrar coisas, né? Então, os elementos que estão na cidade, nesse exato momento, a gente está aqui numa praça, que tem um morro, que ele cai, né? Ele tá descendo, tem um monte de árvore e só. Se eu trabalho esse morro por meio de terraços e esses terraços recebem insolação e as árvores continuam, eu posso produzir alimentos e ao mesmo tempo aquela chuva que caía aqui escorria rapidamente e criava um desastre lá embaixo, a gente que mora por aqui sabe o desastre que causa lá embaixo, agora não acontece mais. Curiosamente, as pessoas que umas são vizinhas das outras, que nunca se viram, elas vão se encontrar no momento que elas resolverem colher esse alimento. Nesse encontro, as pessoas começam a se relacionar. Você pode fazer um design permacultural interior, a começar pelos sentimentos, pelas emoções, a fazer uma compostagem dos sentimentos ruins, como aproveitar melhor os meus potenciais. Era uma pessoa mega agressiva, vinha da engenharia, escritório, prazo. São relacionamentos trucados, são relacionamentos abusivos até. E com a permacultura eu comecei a ter um diálogo com as pessoas, então eu consegui ressignificar tudo. E aí a permacultura ela me traz muito a visão de potência que a periferia tem, né?
a conexão que acontece nas bordas, o sentido de margem, o sentido de periferia. O que é essa palavra? Será que ela é estigmatizada? Será que ela não está extremamente cansada? Será que periferia não é potência? Será que periferia não é transição, conexão? Não é abundância? E eu acho que sim. Permacultura trabalha com fluxo energético. E energia como recurso é tudo. Então, potencializar o fluxo é permitir os encontros. As relações acontecem e a energia flui. Ela deixa de estar acumulada, o mundo se manifesta, a vida se manifesta e todo mundo começa a ter uma condição melhor de existência.